Oi, gente. Boa noite. Tô entrando aqui um minuto antes das 20h15 para a gente ir recebendo os nossos seguidores. Vamos aguardar aqui, porque assim, a hora que o Nicolas chegar, os nossos seguidores já estão aqui. Já chegando os nossos seguidores, Neide, Fabiana. Vamos convidando os nossos amigos, os nossos jovens, os pais, porque hoje a live é muitíssimo importante, muitíssimo interessante. Carlos Serbi, sejam todos bem-vindos. Tem um aviãozinho aí embaixo. Vamos aí encaminhando para que o pessoal possa vir para essa live tão importante. Aqui já entrando comigo, Nicolas Ferreira. Vamos esperar ele solicitar. Lígia Alcântara, minha amiga e responsável por essa presença de Nicolas Ferreira comigo nesta live. Minha muito obrigada, Lígia. Muito obrigada, Nicolas. Lígia Alcântara, um beijo para você, hein? Muito obrigada por ter feito o contato e recebermos aqui para esta live. Nicolas, eu estou aguardando você solicitar aí. Que alegria, né? É uma alegria muito grande para mim também poder falar. Nicolas, já estou aqui aceitando. Poder falar com um jovem de uma religiosidade muito grande. Olá, Nicolas Ferreira. Tudo bem? Que alegria minha estar falando com você hoje, tudo bem? Tudo bem, estou tentando só organizar aqui, que eu estava em uma reunião, estou tentando deixar o celular parado. Pronto, conseguimos. Tá, conseguiu. Então, estamos aqui online, nesta live muitíssimo importante. Eu tenho que falar que é um prazer. Boa noite, é um prazer falar com você. Tá falhando. Que está travando um pouquinho, eu vou trocar aqui. Agora tá bom? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem também? Agora tá tranquilo. Então, olha, muito obrigada por sua presença. Você que está com uma agenda aí muito concorrida, com muitas lives, com muitas reuniões e dispôs esse tempo para estar aqui comigo. Vamos agradecer de novo a Lígia Alcântara, essa amiga querida, que fez a ponte aí entre nós dois e você estar nessa noite comigo. Poxa, Ângela, que isso. Obrigado aí, obrigada, Lígia, também. Dá uma boa noite para todo mundo que está entrando. Né? O pessoal está falando aí que melhorou a conexão. Eu coloquei aqui no 4G, porque eu estava aqui em outra reunião aqui presencial. Mas vamos lá. Vamos lá, então, e eu quero falar um pouquinho do Nicolas. Nicolas Ferreira, formado em Direito pela PUC Minas, não é isso? Está aqui, ó. Formado em Direito pela PUC de Minas Gerais, coordenador geral do movimento Direita Minas, tem lutado contra a ideologia de gênero, doutrinação e feminismo em suas redes. Preocupado com as crianças e adolescentes, engajou recentemente uma ferrenha batalha, e a gente vai falar sobre isso, para mostrar o trabalho inconsequente de má influência de Felipe Neto nas redes sociais e em seus panfletos ideológicos. Lucas, a batalha é grande. Eu sei que você está aí numa batalha grande contra até poderosos, mas um jovem com essa garra não tem como alguém parar. É sempre em frente. Amém, amém. Poxa, para apresentar aí também, né, o pessoal aí, né, da Ângela, como, né, a Ângela já, poxa, me apresentou. E Ângela, muita gente confunde meu nome de Nicolas com Lucas. É Nicolas, com K. Você não vai esquecer. Nicolas com K, é isso aí. Nicolas com K, não tem eu. Não sei porque minha mãe colocou com K, mas, de qualquer forma,
Ó, cortei o cabelo, tá, pessoal? Tava com uma juba gigantesca, Ângela, mas, ó, cortei o cabelo até para fazer a live, tá vendo? A Você, importância. E aquilo, a gente necessita lutar por aquilo que a gente acredita. Não existe personalidade maior, né, no mundo do que a sua personalidade individual. Então a gente precisa mesmo continuar lutando e acreditar que as coisas podem mudar, né? Basta de fato a gente mesmo ter uma persistência, saber que a gente precisa fazer o certo, mesmo sem saber que dê certo, mas esse é o nosso papel. com certeza, estão perguntando aqui qual é o tema da live. É justamente a posição do jovem no mundo moderno, posicionamento do jovem no mundo moderno. Nicolas, quantos anos você tem? 24. 24 anos, então está aí o Nicolas mostrando como deve ser a posição, o posicionamento do jovem nesse mundo moderno. Mas nós vamos começar a falar deste mundo mesmo. Estamos vivendo um caos, Nicolas. Sim, com certeza. A grande questão é que, né, com o tema mesmo, né, como o tema hoje da live diz, né, que é o papel do jovem, né, no mundo moderno. Hoje o mundo, ele infelizmente, ele está vivendo uma inversão de valores. Quando a gente fala com relação à inversão de valores, não é num sentido simplista, sabe? De que assim, as pessoas já não cumprimentam, já não pedem a bênção para o pai e para a mãe. Não. É num quesito muito mais profundo, tá? Em que você hoje, de fato, perde-se valores, não é ensinado. Nós temos hoje várias famílias fracas, porque junta-se homens fracos com mulheres fracas, e nisso nós percebemos a importância da família, e aí sobra, entre aspas, para o jovem, né, de se posicionar. Né? A própria Bíblia fala que, né, Deus escolheu os jovens porque nós somos fortes, né? Nós temos energia para poder lutar. Então o mundo de hoje, de fato, está um caos. Para todo lado, Ângela e pessoal que está vendo, vocês percebem uma luta para poder mesmo destruir não só a família, né, que é o nosso maior bem, instituição, mas destruir os nossos valores, a nossa moral. Né? E aí a gente pode falar aqui sobre várias armas que a esquerda possui para poder, obrigado, para poder acabar, né, com a família e os nossos valores morais. Ô, Lucas, e quando foi que você decidiu lutar pelos jovens mais conscientes, pelos jovens com maior conhecimento, pela busca do jovem num posicionamento e num entendimento globalizado e não pendendo para partidos, nem para ideologias? Conta quando foi e como foi para você esse início. Então, eu sempre fui muito imbatível, sabe? Eu sempre fui, assim, uma pessoa que defendia os meus princípios, sabe? Mas, digamos assim, que começou mesmo na escola. Por quê? Na escola que você é confrontado. O momento que você mais cresce na vida é o momento que você está em confronto, né? Então, quando eu fui confrontado com as minhas ideias dentro da escola, então coloca aí o ensino fundamental, 7ª série, 8ª série, tudo, você percebe que tudo isso fazia com que eu quisesse defender mais aquilo que estava dentro de mim. E nisso eu comecei a estudar. Tive contato com o Olavo de Carvalho através de seus livros, tive contato com o Roger Scruton, com William Lane Craig, que na verdade o meu modo de viver, né, o cristianismo, foi colocado à prova. Então os meus maiores embates, meus maiores questionamentos era se Deus existia, e isso eu fiquei preocupado, né? E aí eu comecei a estudar. E nisso via que tudo aquilo que os meus pais e a minha igreja trazia para mim, o meu professor falava o contrário. Então eu ficava assim, poxa, por que o meu pai, por exemplo, né, e a minha mãe... Só ver se tá ligado aqui essa... Tô com medo? Não, tá ligado. Porque senão eu fiquei com medo sobre o meu celular desligar aqui. E aí eu ficava assim, poxa, por que, por exemplo, na aula de sei lá, geografia, o cara tá falando sobre o socialismo ser bom? Por que na aula de filosofia eu não escuto sobre filósofos, mas eu só escuto falar sobre Marx, sobre Engels, não escuto falar sobre outros filósofos? E isso começou a bater em mim. E para isso você precisa estudar, né? Para isso você precisa se preparar. Então, quando houve esses embates
ideologia de gênero, de ativismo LGBT, de coisas que estavam assim muito ainda artificiais ainda no embate, eu comecei a estudar. Eu falei, peraí, né, eu não posso me abster de defender aquilo que eu luto, pelo aquilo que eu acredito. Então eu necessito defender não só a Cristo, mas com todos os valores que é passado. Né? Então eu me aprofundei muito nisso para poder estudar, mas foi na escola. E obviamente intensificou na universidade. Nicolas, você falou duas coisas aí importantíssimas que a gente vai falar e deixar bem gravado. Família, a importância da família. Você disse aí, né, que homem e mulher estão aí um pouco deixando de lado a educação de seus filhos, porque a base da educação se inicia no lar, na família e ainda muito pequeno. O que você me diz da família e também ligado a isso, a religiosidade, que você está me dizendo que também tem sua fé, tem a sua religiosidade, não quer dizer religião, né? Não importa qual religião a pessoa tenha, mas a importância da família e da religiosidade. Olha, eu vejo que a família, além dela ser a estrutura da sociedade, e colocar algo bem claro aqui, de que muitos outros templos, como por exemplo na Grécia, né, onde havia diversas imoralidades sexuais, eles nunca cogitaram em mudar a base da sociedade, que é a família, ou seja, o homem e a mulher, a sua prole, porque isso é o modelo onde dá a procriação da humanidade. Nisso, a gente percebe que a família, ela é o local, o menor local onde há laços mais fortes. Ou seja, você pode ter um laço forte na sua empresa, você pode ter um laço forte dentro da sua escola, mas nunca você vai ter um laço tão forte quanto a família, como as relações entre irmãos, entre pais e mães, entre pai e filhos, entre o relacionamento ali dos dois casados. Então, o que acontece? Eu vejo que tudo hoje que envolve, né, a questão da família é um projeto de Deus. E quando, né, eu defendo a família nesse aspecto tradicional, não quer dizer que eu estou, digamos, atacando, né, talvez outros modelos, mas eu quero dizer o seguinte, de que nós precisamos colocar isso em xeque, né, de que, de fato, o que outras coisas estão levando. Porque nunca na história da humanidade houve-se um modelo diferente desse. E aí, qualquer pessoa que hoje se coloca e fala, olha, eu defendo o modelo tradicional, é taxado como fascista, como homofóbico, como milhões de istas. Mas um segredo se você pegar o cristianismo e você colocar numa sociedade, isso vai surtir um bom efeito, tá? Então, isso é inegável. E a família que você passa princípios, você passa valores, né? E tá perdendo isso, Ângelo, sabe? Tá perdendo. O pai, meu pai, por exemplo, ele me chamava para poder ajudar a trocar lâmpada, para poder ajudar a trocar um chuveiro. Você acha que meu pai precisava de mim? Não precisava. Não. Mas ele me chamava porque é um senso de responsabilidade. Ele estava criando um homem, sabe? De falar, olha, um dia você vai ser o cabeça da casa, você vai ser a pessoa que vai ter responsabilidades. Então, por isso que é tão importante o papel do pai e o papel da mãe, sabe? E quando eu vejo todas essas coisas, como por exemplo a ideologia de gênero, você vê o ativismo LGBT, tá? Que não tem nada a ver com homossexuais, o ativismo LGBT, eles têm um único foco, que é a família. Inclusive, o próprio Antônio Gramsci, ele viu isso claramente, que a maneira como para você atingir o comunismo, você atingir mesmo a massa, não era simplesmente destruindo a iniciativa privada, mas era destruindo a família e o cristianismo, né? Você falou em ideologia de gênero. Nicolas, vamos explicar para as pessoas que estão nos assistindo, porque as pessoas aí confundem um pouco sobre a ideologia de gênero e, principalmente nas escolas, quando estão querendo incutir na cabeça da criança ainda muito novinha. Então, eu gostaria de saber aí sobre a ideologia no pensamento de um jovem de 24 anos. Então, a ideologia de gênero, ela trata que o seu sexo, né, ele não é determinado pela a sua composição genética, mas ele é feito através da sociedade como um todo, externos. Então, você só é homem porque talvez houve uma construção social para que você se tornasse homem. E, primeiro, né, tem uma pesquisa do MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, que mostra
é que, na verdade, não existe um cromossomo, por exemplo, homossexual. Ou seja, a pessoa, uma ordem cromossômica homossexual. A pessoa não nasce gay, né? Ou ela nasce homem e nasce mulher. E a ideologia de gênero, ela tem suas raízes no próprio feminismo, né? O livro O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, ela trata que você não nasce mulher, você torna-se mulher. E isso é uma desconstrução, acima de tudo, da identidade da pessoa, tá? Por quê? Porque você percebe que por que tudo que tem uma base genética, né, como por exemplo a cor do seu olho, a cor da sua pele, a cor do seu cabelo, ele não pode ser mudado simplesmente pelo seu gosto. Então eu não posso acordar num dia, Ângela, e falar assim, eu quero ter 200 quilos. Ou senão eu falo, eu sou uma anã, por exemplo. Ou eu tenho 2 metros de altura. Eu não posso mudar as coisas que são determinadas através da minha genética. E por que eu posso fazer isso pelo meu sexo? Então, eu vejo a ideologia de gênero como uma grande arma para destruir identidades. Então, quando você fala para uma criança de que, olha, você pode ser um homem hoje, mas amanhã, se você se sentir uma mulher, você pode ser uma mulher. E falar para uma criança, para uma mulher, falar, olha, você pode se tornar um homem se você quiser, isso é destruir aquilo que ela é. E por que você tem uma luta tão grande em desconstruir, né, digamos assim, o seu gênero? Porque quando você não sabe aquilo que você é, Ângela, você não sabe as coisas mais básicas, que é descobrir aquilo que você é. E quando você está destruindo os papéis, tá? Que esse, na verdade, é o foco da esquerda, você está gerando um caos. E aí a esquerda ela faz isso, ela gera o caos e ela vem com uma solução. Então, por exemplo, ela chega e fala assim, olha, não se preocupe, você não tem um erro de identificação, né, digamos assim, com o seu sexo e tudo. Na verdade, as pessoas que colocam como se você tivesse errado, mas você não está errado. E aí eu te pergunto, qual que é o grande problema disso? O grande problema disso, Ângela, é que você vai desconstruindo os papéis de coisas que são exatas. Então, por exemplo, o homem já não é mais homem, a mulher já não é mais mulher. E daqui a pouco se estende para tudo. Eu, inclusive, postei um vídeo no meu canal que chama O Real Perigo da Ideologia de Gênero. De que a ideologia de gênero era só um passo para poder desestruturar todas as outras coisas. Então, não sei se você sabe, mas existe um cara de 46 anos que ele se sente como uma menina de 6. Meu Deus. Se eu posso aceitar que um cara, ele é um homem, eu estou vendo que ele é homem, né? Ele é homem. Por que eu não posso aceitar que a pessoa que se sente com 6 anos de idade, ela realmente tenha 6 anos de idade? Por que uma pessoa, por exemplo, se ela se sentir um dragão, eu vou falar que ela não é um dragão? Por que não? Ué, ela se sente dragão, né? Isso é uma hipocrisia. E eu não estou falando aqui dragão de uma mulher feia, né? Que geralmente a gente fala, pô, você é um dragão. Não, é dragão mesmo. Existem essas pessoas. Você pode pesquisar, mulher dragão, que ela se transformou toda num dragão. E esse homem também, que tem 46 anos, acredita que tem 6 anos. E aí, Ângela, eu vou fazer uma pergunta muito clara. Se esse homem de 46 anos tiver relações sexuais com uma criança de 10 anos, vai ser pedofilia? Afinal, ele se sente com 6 anos. Se essa mulher dragão, ela cometer um estupro, ela matar uma pessoa, qual que vai ser no Código Penal a tipicidade? Para poder colocar, olha, ó, dragão, reclusão ou pena, né? 2 a 6 anos de cadeia. Não existe pena para dragão. Existe pena para ser humano. Então, você vai acabando com as verdades e fazendo com que você fique negando a verdade a todo custo. Então, eu tô vendo, Ângela, que você é uma mulher. Mas se você chega e fala assim, não, eu quero que você, a partir de hoje, me chame de Ricardão. Aí eu sou obrigado a ficar negando a verdade. E o que é verdade? Aquilo que vem em si mesmo. E para finalizar essa resposta, o Chesterton, um filósofo, ele diz o seguinte, que ia chegar um tempo em que nós teríamos de apunhalar espadas para provar que a grama é verde. Então é isso. Eu tenho que ficar provando para as pessoas que o homem é homem e que a mulher é mulher. E aí vem o tal do preconceito e a criança, porque nós estamos aqui falando das crianças que estão convivendo com isso, vão ter dúvidas, inclusive na profissão, em tudo na vida, porque ela está, como você disse, desconstruindo os valores que, de repente,
os pais ali começaram a ensinar e começaram a passar e começaram a mostrar com exemplos, não é isso? Não vai interferir em toda a vida desse jovem? Com certeza. Existem tantas outras preocupações, Ângela, que a gente tem que ter. E aí chegam pessoas, talvez de 50, 60 anos, e ficam, ai, será que eu sou homem? Ai, será que eu sou mulher? Poxa, olha para debaixo da sua perna. Né? E aí, não, Nicolas, mas você não pode definir as pessoas através do que tem debaixo das pernas dela. Beleza. Como que você define um leão? Tá? Ele tem uma juba, ele tem dentes afiados, ele ruge, né? Ele tem um corpo de um leão. Se um pinguim, né? Ou a própria leoa falar, não, eu sou um leão. Peraí, você não tem juba. Você não tem a mesma disposição biológica que o leão. Por que você se coloca como leão? E aí eu tenho que ficar olhando para um pinguim e falar que ele é um leão? Falar mais porque ele se sente leão? Por que, por exemplo, eu não posso chegar e falar, olha, Nicolas, eu sou Napoleão Bonaparte. Ou eu, Nicolas, eu sou um objeto. Não, eu sou um martelo. Por que ninguém muda isso? Sabe? E aí quando você vê, né, eu vi um comentário falando que espécie é diferente de gênero, eu dei um exemplo aqui mesmo de gênero. Né? Coloca um animal mesmo. Tá? Coloca um leão e uma leoa. Né? Não, a leoa, ela acha que ela é leão. Vai a leoa tomar o papel de que é o leão. Você vai ver o que vai acontecer na natureza. E outra questão é o seguinte, que as pessoas confundem, Ângela, a questão da natureza. O que acontece? Na natureza você tem casos, digamos assim, de espécies que são do mesmo sexo e eles têm relação, né? Pinguins, por exemplo, acontecem isso e tudo. Mas natureza não diz respeito somente àquilo que vem da natureza. Natureza, né, na filosofia, diz respeito à finalidade. Então, quando você vê a finalidade disso, você vê que é algo que, primeiro, o modelo, ele não gera vida, ponto. Isso aqui não é um preconceito meu, é um fato, isso é biologia. Depois disso, você precisa compreender que até mesmo a anatomia, né, do homem e da mulher, eles se completam, sabe? E pra mim aqui eu não tô nem aí, sabe? Se você quer ser homossexual, se você quer ter um parceiro que seja do mesmo sexo, não me importa. Mas uma coisa você não pode negar, que existem, primeiro, diferenças biológicas básicas. O homem não produz a mesma quantidade de testosterona que a mulher, e o homem não produz a mesma quantidade de progesterona, por exemplo. Então, há diferenças absurdas. E o problema disso, Ângela, é que muita gente chega e pergunta, nossa, mas você não pode fazer essa distinção. Você deve fazer essa distinção. Sabe por quê? Porque senão vai acontecer o que está acontecendo nos esportes. Os esportes é a melhor coisa para a gente ver como é injusto você querer igualar essas duas coisas. Sabe por quê? Aristóteles diz o seguinte, não existe maior tipo de desigualdade do que tentar igualar seres desiguais. O homem e a mulher, eles são desiguais. Eles não são um superior do que o outro. Porque talvez o homem consegue ter uma habilidade maior em termos de geografia, por exemplo, em termos espacial. E o homem não é superior a isso, né? E nem a mulher ela é inferior por conta disso. Mas a grande questão que nós precisamos entender é o seguinte, coloca então, como já está acontecendo, um homem para poder jogar vôlei, junto com as mulheres, o que vai acontecer? É o que está acontecendo lá, o cara foi, destruiu. Por quê? Porque a anatomia do cara é diferente. E aí você vai ver, colocou um homem para poder lutar MMA com uma mulher. Sabe o que aconteceu, Ângela? Quase matou a mulher. Porque o porte físico do homem é muito diferente. E aí você coloca, vai destruindo isso, sabe? E vai tentando igualar coisas que são desiguais. Não há tipo pior de injustiça do que chegar e colocar as duas coisas, sabe? Como se fossem iguais. Isso daqui, pessoal, é tentar simplesmente abolir a ciência que eles tanto amam falar, mas, por exemplo, não divulga essa pesquisa do MIT, sabe? Então, assim, é bom a gente raciocinar que nós estamos tentando mudar um modelo de uma sociedade, tá? No sentido de estrutural. E quais são as consequências disso? Se você for ler Freud, a importância do papel da mãe. Meus dois pais são psicólogos, então desde criança eu ouvi falar de Freud, de Lacan. Então, assim, meio louco, enquanto alguns viam... Eu também via desenho, mas enquanto alguns outros só viam Tom e Jerry, eu estava vendo algumas coisas sobre Freud e Lacan. Então, assim, a importância do papel do pai, do papel da mãe, na formação do caráter da criança.
e a identificação com o seu próprio sexo é algo muito importante, tá? Eu posso me errar, Ângela, por muitas coisas, mas eu vou errar por omissão. Não vou errar por omissão. Me odeiem quanto quiser, discordem de mim, pesquisem, tá? Eu vou dar aqui algumas indicações. O livro que chama Nascido Gay é uma pergunta que é de um PhD sul-coreano. Perfeito esse livro. Vou dar também a indicação de um documentário, esqueci o nome dele aqui. Não sei se é Desconstruindo o Gênero, é algo assim, que mostra que existem diferenças biológicas básicas, né, entre o homem e a mulher. Poxa, devia ter anotado aqui. Existem vários filósofos, várias pessoas que discorrem sobre isso. Então leiam a respeito para poder, de fato, até mesmo duvidarem de mim. Duvidem, né, de todas as pessoas, e vocês vão chegar ao ponto do quão importante é você defender essa causa. Você falou uma coisa importante. É importante duvidar, sim, porque quando eu duvido, eu vou buscar conhecimento, eu vou buscar informação para poder comparar e para poder tirar as conclusões, né? Não apenas, como muita gente anda fazendo, sabe, apontando o dedo porque você está errado, porque você é isso, porque você é aquilo, mas não vai buscar conhecimento, não vai buscar ler, como você disse, o tanto de leitura aí que você fez, para poder discutir e poder debater. Nós falamos agora, e você falou e muito bem sobre a ideologia de gênero, e a gente vai falar também sobre o feminismo. O que é esse movimento também, Nicolas? Olha, só lembrando aqui, que eu lembrei o pessoal mandou aqui, o documentário chama O Paradoxo da Igualdade, tá bom? Só jogar no YouTube. E o outro é um rapaz que chama Jorge Scala, tá? Podem pesquisar, que eles são ótimas pessoas para poder estar guiando isso na ideologia de gênero. O que acontece? Sobre o feminismo, muitas pessoas têm uma visão errada porque não estuda sobre o feminismo. Eu acho que a melhor maneira de você não compactuar com o feminismo é você ler as próprias feministas. Então, quando você lê Simone de Beauvoir, você lê Margaret Sanger, Clara Dworkin, você lê todas as feministas teóricas, né, que embasaram todas as... Clara Zetkin, todas essas que deram início, né, a várias ondas do feminismo, que hoje se discutem que tem 3, você vai perceber que são muitas mentiras que são contadas do feminismo. Então, por exemplo, quando eles falam a respeito do voto feminino, né, por exemplo, aqui no Brasil, a mulher, né, que se propôs a lutar por isso, ela disse que ela deve isso ao marido dela. Olha que engraçado. Porque o marido foi um entusiasta dessa questão e ela diz que ela deve tudo ao marido dela. Isso é uma forma de rebaixar o que ela fez? Não. Isso é só uma forma de que não foram mulheres com o peito para fora, pedindo morte a criança dentro do ventre, que desenvolveram isso. Essa mulher, inclusive, chama Celina Guimarães. Celina Guimarães. Então, Celina Guimarães, só pesquisar, coloca assim, ó, Celina Guimarães, voto aqui no Brasil. E aí o feminismo, ele tem vários tentáculos, tá, Ângela? Então, por exemplo, uma das coisas que eu mais luto contra o feminismo é a questão do aborto. Então, eu sou completamente contra qualquer pessoa que defenda a morte de criança no ventre. Eu também. Deveria ser o lugar mais seguro para o bebê. E ele se tornou mais perigoso. Por quê? Porque a criança não pode nem mais nascer. Não existe outro direito subsequente se não há vida. Então, quando você tem, por exemplo, a Margaret Sanger, que é uma das feministas mais importantes aí do século XX, a Margaret Sanger, ela fundou a Planned Parenthood, que é uma ONG sem fins lucrativos, que recebe dinheiro de várias pessoas, como, por exemplo, a Fundação Bill Gates e de vários outros filantropos aí. E ela desenvolveu esse Planned Parenthood, que chama Planejamento Familiar, e é uma clínica mesmo de aborto. A primeira clínica de aborto que ela fundou, né, nos Estados Unidos foi no bairro Brooklyn, um bairro de maioria negra. E ela, na própria autobiografia dela, ela diz que a intenção mesmo é de limpar. Ou seja, ela era uma pessoa eugenista, né, uma pessoa ali que achava que existiam pessoas melhores do que a outra,
e coloca a raça não, né? Coloca os negros como raça daninha, como erva daninha, tá? Então, assim, basta ler a Margaret Sanger que você vai perceber tudo isso. Ela, inclusive, tinha relacionamentos, já deu palestra para o KKK, né? O Ku Klux Klan, que era um grupo racista, né? Que lutava para acabar, exterminar com os negros. Então, eu não posso ter relacionamento com um tipo de movimento que, primeiro, busca a morte de crianças no ventre, pratica, né, tem esses líderes como exemplo, e prega, né, ali nos anos 60, né, você vai ver ali muito com a Simone de Beauvoir e outras feministas, a libertinagem sexual. Tá? Isso também é um ponto muito importante. Muita gente acha que isso veio do nada, mas não veio do nada. Realmente tem um plano muito maléfico em destruir aí a sexualidade dos jovens. Eu falo pra caramba, né, Ângela? Não, mas eu tô adorando. Vocês estão vendo que eu só tô aqui assim, porque, meu Deus do céu, a gente está tendo aqui uma aula, né? Uma aula, e você vai ter depois que fazer uma relação de todas as leituras que você disse aí, porque eu tenho certeza que muita gente vai buscar por essas leituras, inclusive eu. Mas, então, falamos de ideologia de gênero, de feminismo, e agora vamos falar da pobreza, Nicolas. Pobreza. As pessoas estão se tornando pobres, estão deixando as pessoas pobres. O assistencialismo está criando pessoas pobres. O que é a pobreza para você? Você diz a pobreza em termos econômicos mesmo? Eu digo em termos econômicos, mas a gente vai entrar também em termos culturais, né? E nas escolas e nas mídias, através dos programas, e aí a gente entra no Felipe Neto, né? O que é que ele está fazendo com as nossas crianças e com os nossos jovens, e o porquê de você estar tão engajado, até preparando um dossiê aí, porque ele está realmente interferindo na vida das nossas crianças e dos nossos jovens. Inclusive, se me permite aqui, tem uma Sophie Beta que está aqui falando que o Bolsonaro deixou as pessoas pobres e tudo mais. Sophie, depois que nós terminarmos essa live aqui, eu te convido a debater comigo na live, tá? Quem sabe faz ao vivo. Então é o seguinte, eu vejo que em termos de pobreza econômica, eu acho que nós não temos nenhum outro melhor exemplo do que o socialismo, né? O socialismo, ele não deu errado, ele é errado. Você percebe que todos os países que tiveram o socialismo implantado, foi-se colocado ali uma igualdade, né, de fato. Né? Eles conseguiram uma igualdade onde todos se tornaram igualmente pobres, menos aqueles que implantaram e chegaram, né, ao poder. Então, quando você pega, por exemplo, o caso da China, com Mao Tse-tung, né, além dele ter matado aí milhões de pessoas, e principalmente de fome, tá? De fome. Você tem Stalin, que também utilizou essa melhor tática. Não existe tática melhor do que destruir uma sociedade, matar pessoas através da fome. Então eles fizeram isso, né, no Holodomor, em que eles cercaram, né, toda ali não sei se foi a Ucrânia ou a Polônia, eu sempre confundo. Mas é um dos dois. Eu acho que é a Ucrânia mesmo. É o Holodomor ucraniano. E aí eles cercaram a Ucrânia e não deixaram que mantimentos chegassem lá. E aí, quando não chega mantimento, você não tem alimento. E aí mataram milhões de pessoas entre 1933 e 1934, 36, milhões de pessoas. Então, não existe um modelo que mais gera pobreza do que o socialismo. Tá? Quando a gente vê o capitalismo, ele tem uma dificuldade em excesso, né? Excesso de produção. O que a gente faz com essa quantidade de empresas, quantidade de sanduíches, quantidade de comida? O que a gente faz? Pessoas tendo problema, por exemplo, nos Estados Unidos morrem de obesidade, enquanto, né, no socialismo pessoas morrem de fome, né? E em termos, eu vejo, de pobreza, digamos assim, uma pobreza espiritual, e colocando aqui uma coisa importante, que até o Olavo de Carvalho fala no livro dele, O Mínimo, que você precisa saber para não ser um idiota, ele trata a pobreza no aspecto filosófico de que, primeiro, pobreza não é pecado, tá? Você pode quebrar a sua empresa e ficar pobre, né? Mas o estado de espírito pobre, isso
já é completamente diferente, tá bom? E eu acredito que hoje nós estamos vivendo esse estado. É o que é a pobreza, a não ser a falta de recursos. Então nós temos hoje uma falta de recursos para poder lidar com as dificuldades da vida, sabe, Ângela? Então eu vejo vários jovens que estão enfrentando diversos problemas, diversos sofrimentos na vida e não tem recurso para poder lidar, sabe? Por quê? Porque não buscam a riqueza de verdade. A riqueza que é o conhecimento. A Bíblia fala para você buscar o conhecimento como se fosse prata e ouro, sabe? E hoje nós, enquanto nós estamos lutando somente para ter entretenimento, né? Você vê o que Chesterton fala também, né? Que um país que não tem nada além dos seus divertimentos, ele não vai se divertir por muito tempo. Eu acho que esse é o caso do Brasil e o caso da nossa juventude. Nós estamos focados em coisas que não são as verdadeiras riquezas. Para você ter ideia, na minha casa, eu vejo que toda semana a gente almoça na casa de um tio diferente. Porque nós prezamos pela família, nós prezamos pelo nosso relacionamento. E aí eu vejo que hoje a nossa juventude, ela acha que nós temos simplesmente um foco de ser feliz, né? Então, assim, você tem que ser feliz, não importa o quê. Não importa se você for vender o seu corpo, né? E vender seu corpo aqui, pessoal, não é só ser prostituição. Vender o seu corpo nas redes sociais, né? Vender a sua sensualidade, vender a sua vulgaridade, né? Os homens também da mesma forma. Então, eu vejo que as pessoas estão carentes, pobres, de bons exemplos, de boas referências, e aí a gente cai no Felipe Neto. E aí a gente cai no Felipe Neto. E vamos falar, então, o que é que esse Felipe Neto está fazendo na cabecinha das crianças e dos jovens e a responsabilidade dos pais, que muitos ainda não perceberam isso, Nicolas. Uhum. Então, eu vejo que eu estou fazendo agora um dossiê do Felipe Neto, estou empenhado nisso. Tá difícil, porque eu estou chamando outras pessoas para me ajudarem, porque eu tenho outros milhões de compromissos, e aí fica muito difícil de focar, mas eu estou focando, estou vendo os vídeos dele, e eu posso dizer com convicção, para poder parar essa palhaçada de que você ataca o Felipe Neto porque você não vê os vídeos dele. Mentira. Eu estou vendo e eu afirmo com todas as letras, não deixem os seus filhos assistirem o Felipe Neto. Então o meu dossiê vai ser aí por volta de uns 30, 40 minutos, porque eu vou mostrar tudo e depois desse dossiê vai ficar muito, muito claro aí quem é de fato o Felipe Neto. Eu costumo dizer que o diabo, ele não chega de foice, né, de cauda e tudo mais. Ele chega geralmente defendendo o aborto. Né? Primeira coisa. Né? Sim, sim. Mas, fazendo uma analogia com isso, o diabo, ele nunca se apresenta de uma forma assustadora, ele se apresenta de forma de um anjo. Né? A Bíblia diz que ele pode se transformar até num anjo de luz para poder te enganar. O Felipe Neto, ele tem uma tática e ele é muito inteligente, que é o quê? Ele é um ótimo empresário, não nego. Ele é um cara de sucesso, um cara que despontou mesmo em fazer empresas e ganhar dinheiro, lucro. Sou super a favor disso, da iniciativa privada, etc. Mas ele tem uma tática muito boa, que é captar as crianças e os adolescentes e ir aos poucos injetando os seus pensamentos. Através das lives dele, que eu já vi live dele que dá 29 mil pessoas no YouTube, uma audiência absurda. Através dos tweets, através das stories. Então, poucas coisas que você vai pegando ali vai entrando na mente da criança. Como, por exemplo, um vídeo dele, que ele tá no Minecraft, e aí ele vai olhar o bonequinho, ele fala, deixa eu ver se você é homem ou mulher. E aí ele olha e fala, não tem piu-piu, nem pepequinho, alguma coisa assim que ele fala. Aí ele meio que dá uma aulinha sobre ideologia de gênero. Fala assim, olha, mas você pode ser o que quiser, tá bom? Isso aí entra na mente da criança, aos poucos. E aí, por exemplo, numa live que ele estava falando o seguinte, estava falando que, galera, esses são vídeos antigos, eu não faço mais dessa forma e tal. Aí ele deu uma pausa e falou assim, calma, gente, eu vou ler os comentários. Aquieta a periquita. A perseguida, desculpa. Aquieta a perseguida. Nisso, você com 9, 10, 13 anos de idade, 14 anos de idade, isso vai modificando o seu caráter, a sua essência. Então, ao invés dos pais estarem educando os filhos, você vê que um Felipe Neto e outros canais estão
educando o seu filho, né? A reunião já acabou? Não? Ah, não, só estou perguntando aqui. E nisso, todos nós temos um dever de lutar contra essas coisas. Você, pai, você, mãe, não deixe seu filho ser educado por outras pessoas a não ser você. É básico isso. E eu estou recolhendo tudo e posso dizer com muita tranquilidade. Os vídeos que ele coloca mais de 13 anos, uma criança de 13 anos pode assistir. E eu estou falando sério, eu não consigo repetir nessa live aqui o que o Felipe Neto diz. Então, assim, me dê um tempinho. Eu, inclusive, hoje, por exemplo, não postei nada. Estou numa correria, mas irei postar no meu canal, que é Nicolas Ferreira, Nicolas com K, Nicolas Ferreira, e a gente vai, de uma vez por todas, desmascarar essa foca do YouTube aí. E é tudo o que eu desejo, porque eu sou muito preocupada com a criança, com o adolescente e com o jovem, por isso que eu disse da minha alegria em estar fazendo essa live com você. E isso que Felipe Neto está fazendo é uma doutrinação? O que é a doutrinação, Nicolas? Então, a doutrinação, ela trata a respeito de um professor, por exemplo. Ele mostra duas coisas e fala, olha galera, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é certo e isso aqui é errado. Eu digo mais. Hoje o que está acontecendo nas nossas universidades, escolas, não é nem doutrinação. É uma manipulação de comportamento. Ou seja, eles não mostram nem o que é errado. Eles mostram só e falam isso aqui, ó, isso aqui é o certo. Então, o grande problema, por exemplo, das universidades não é falar sobre comunismo. Que, Nicolas? Como assim? O comunismo destrói os nossos jovens. Sabe qual que é o grande problema das nossas universidades e escolas? É não deixar falar sobre o anticomunismo. Esse que é o grande problema. De você não poder falar contra. Então, quando você vê o que o Felipe Neto, por exemplo, está fazendo, ele chega e faz um vídeo assim, olha, eu não posso obrigar ninguém a se posicionar politicamente, mas quem está a favor do Bolsonaro é um fascista. Ué. Ou seja, ele só coloca só uma coisa, só isso aqui é certo. Se você não está nisso aqui, você é um fascista, você é um nazista, porque ele já colocou fotos de manifestações em apoio ao Bolsonaro, colocando como se fossem pessoas fascistas e nazistas. E quem já processou o Felipe Neto por nos chamar de nazistas? Por chamar as pessoas que vão lá, que nunca teve quebra-pau com a polícia, né, nas manifestações. Por quê? Que não processam ele, porque não entram contra ele? Porque ele vai criando uma casta de pessoas que vai defendendo, e aí tem aquilo, poxa, ele é um cara carismático, né? E quando você cria uma base, vou até explicar aqui em termos políticos o que é isso. Antonio Gramsci, que foi fundador do Partido Comunista na Itália, ele desenvolveu, né, a hegemonia cultural, que é o quê? Você vai, através da cultura, ganhar as pessoas. Então, o que acontece? Você vai fazer com que todos pensem da mesma forma, para quando você chegar no poder, você precisa fazer uma revolução. Você não precisa pegar em armas para poder falar, não, você vai ser comunista, senão eu vou te matar. Não. Você já vai ter ganho todas as pessoas. Então, isso é o propósito da esquerda. É de ganhar as massas, de ganhar as mentes, pouco a pouco. Antônio Gramsci fala que a revolução ela deve ser onipresente, ela deve ser silenciosa e invisível. Ou seja, você não vê ela, você não escuta, mas ela está em todos os lugares. Isso é a esquerda hoje, sabe? No seguinte sentido, Nicolas, onde está a esquerda? A esquerda está quando você abre a Netflix e está lá toda a agenda da esquerda quando fala que o adultério é certo. De que se você não tiver uma relação super apimentada com o seu namorado, por exemplo, não fizer igual o cara do 50 Tons de Cinza, seu relacionamento é um lixo. De que o homem, né, que geralmente é colocado como pai de família, ele é um bobão, ele não sabe fazer as coisas, e a mulher tem que recorrer a um amante. Tudo isso é a agenda da esquerda, mas não tem foice e martelo. Por mais que a Netflix seja vermelha, né? Mas não tem a foice e martelo. Mas coloca toda a agenda da esquerda nesses programas, em revistas de pré-adolescente, de adolescente, em revista de moda, novela, tudo isso, tá? Então a esquerda ela está nisso. Fiquem espertos para poder identificar aquilo que é a agenda da esquerda. Ô, Nicolas, e uma dúvida que eu tenho, e você já é formado em Direito, por que na universidade essa doutrinação se torna tão forte quando é na universidade que o jovem está optando por sua profissão?
por se destacar como um profissional, seja um advogado, seja um médico, seja um cientista, por que ele se deixa doutrinar? Por que ele se deixa influenciar? Porque a política, o conceito da política é o quê? É a capacidade de outrem, né, de outra pessoa, influenciar e determinar as suas ações. Ou seja, o aluno ele já é ensinado, quando ele chegar na faculdade, o professor é a verdade absoluta. Então ele chega na universidade querendo aprender tudo que o professor está falando. E quando você retira as bases, que principalmente a família, né, o cristianismo, valores, algo tem que preencher esse vazio. E aí vai ser preenchido com aquilo que o professor está falando dentro da universidade. Então, isso pega muito, sabe com o que também? Com uma questão até transcendental, sabe? No sentido que todo mundo tem um pecado, todo mundo tem uma dificuldade, a esquerda ela é como um mel na boca, sabe? De que, poxa, a menina sempre foi rebelde com os pais, ela nunca quis respeitar as questões, por exemplo, de vestimenta, não sair tarde e tudo mais, porque é um cuidado do pai, um cuidado da mãe, né? Mas ela vê isso como uma opressão. E quando ela chega na faculdade, o professor vai falar com ela assim, não, seu pai, o seu pai está te oprimindo, porque a sociedade ela é patriarcal, porque a sociedade ela inferioriza a mulher, e parará pororô. Então ela pega aquilo dali e traz para dentro dela. Antônio Gramsci trata a questão da revolução cultural para poder desenvolver um novo homem. Então ele traz o conceito de círculo de cultura, que ele fazia dentro das fábricas, que consistia mesmo num círculo, tá? Num círculo. E lá eles discutiam, debatiam, tinham um diálogo, e lá eles a finalidade era desenvolver um novo homem. E isso foi transferido para dentro da sala de aula. Então, dentro da sala de aula, Paulo Freire, em 1968, quando ele lança a Pedagogia do Oprimido, ele traz isso para dentro da sala de aula. Então é o quê? Você já não abre mais nenhum livro na aula de filosofia, de sociologia, e você vai debater ali um monte de coisa, todo mundo vai sair achando que aprendeu nada, mas não sabe de nada. Mas é palpiteiro. É perfeito em dar palpites. Então, isso que está acontecendo hoje. O professor, ele não mais tem a finalidade de ensinar algo para você, algo grande, algo maior, algo que merece sua atenção. Ele vai ser, digamos, um facilitador, sabe? Em que ele está na mesma altura dos alunos e ai dele, se ele falar que ele sabe mais do que os alunos, que aí ele vai estar oprimindo. É por isso que acontece a doutrinação, porque os alunos são moldados a pensar igual o professor. Caso contrário, ele vai ser excluído, o ambiente vai ser hostil para ele, e muitas pessoas não aguentam a pressão externa e acabam tendo que mudar o interno dele para agradar o coletivo. Nicolas do céu, e agora? Como é que faz? Como é que sai disso? Como é que o jovem sai disso? Como que o nosso país vai reverter isso? E, como você diz, eu digo também, o meu partido é o Brasil. O meu partido são os brasileiros, são os nossos filhos, são os nossos netos, são os nossos jovens, porque eles serão o nosso futuro. Você e todos os jovens que estão aqui nessa live são o nosso futuro. Fala aí, como é que sai disso, Nicolas? O que fazer? Além de buscar conhecimento, porque o conhecimento e a fé é o que transforma. Mas dê o seu recado para os jovens que estão aqui e também para os pais. Olha, eu acho que não tem nenhuma fórmula além de você orar e estudar, tá? O estudo ele é muito importante e o brasileiro não sabe fazer isso, porque para o brasileiro ignorância é um sinal de virtude, sabe? Se eu falo algo que você não sabe, então isso não existe, entendeu? Então se eu dou um dado para você, como por exemplo uma pesquisa do MIT, como por exemplo esse livro, né, do doutor sul-coreano, se ele não sabe, isso não existe. Então o brasileiro ele precisa estudar para poder entender que isso você precisa alimentar sua alma. Você não é um corpo que tem uma alma, você é uma alma que tem um corpo, né? C.S. Lewis diz isso. Então você precisa alimentar a sua alma através do conhecimento. Eu tenho várias dúvidas sobre a minha vida, tenho várias dúvidas sobre aquilo que eu sou, para onde eu vou. Graças a Deus já sanei elas. Mas vocês precisam sanar isso.
E quem não tem conhecimento, é muito fácil ser domado. É muito fácil ser levado para qualquer tipo de lado. Então você precisa buscar o conhecimento para poder viver. Você precisa buscar o conhecimento para poder saber aquilo que você é, para você ter um sentido da vida. Você veio aqui nessa terra à toa, né? Será que, se você acredita em Deus, né? Será que Deus criou você meramente para poder vir aqui na terra poxa, achar alguém para casar, ter um bom trabalho, juntar sua aposentadoria, viajar e acabou? Será que sua vida se resume a isso? Eu estou dizendo que é errado você ter essas aspirações? Não. Mas todo ser humano tem uma missão, todo ser humano tem um propósito, você precisa buscá-lo. Então, para você sair dessa, de ser enganado, de você ser manipulado por várias informações erradas, busquem conhecimento, porque isso vai salvar a sua alma, tá? Você alimenta seu corpo mesmo físico comendo, né? Comendo mesmo. Você busca alimentar o seu espírito, né? Eu sou cristão, eu alimento com oração, jejum e Bíblia. E a nossa alma? Como a gente tem alimentado a nossa alma, né? É tão bom, Ângela, quando a gente tira uma dúvida, falou, é isso, compreendi. E aí você tem que fazer um balanço na sua vida para ver o quanto tempo você gasta, né, com entretenimento, com outras coisas, e você não gasta buscando um sentido da vida, tá? Isso é o principal. Busque qual é o propósito da sua vida, que as outras coisas externas não vão ser fortes o suficiente para poder impedir aquilo que está dentro de você. Olha que aula, gente. Eu estou aqui muito feliz e a gente não pode, estamos chegando já no final. Eu ficaria aqui 2, 3 horas com você, mas eu sei que você tem muitas outras coisas para fazer. A gente chegou a 400 e tantos pessoas aqui nos assistindo. Nossa, muito obrigada. Eu só tenho certeza que todos ganharam com essa live. Mas a gente não pode deixar também de tocar, já tocamos em vários assuntos, sobre a política. E como eu disse, nós não estamos falando aqui de partido, nem de candidato, nem A nem B. Mas se o jovem quer um político honesto, que tenha ética, caráter, ele tem que começar desde cedo, através do que você disse, do conhecimento. Fala assim resumidamente sobre a política hoje e junto da política essa pandemia e a economia do nosso país. E do mundo, né? Sim. Assim, em primeiro lugar, eu acho que, por mais que as pessoas não acreditem, eu não sou muito ligado em termos de política, assim, partidária, sabe? Esse cara fez aquilo, esse cara fez aquilo. Não. Eu busco compreender aquilo que eu defendo e aquilo que eu vivo. Então, eu vejo que hoje a política, ela precisa deixar de ser algo meramente partidário e passar mesmo a gente produzir cultura. O que é cultura? Cultura tem 2 significados, de culto e devoção. Culto é aquilo que está maior do que você, aquilo que você cultua, aquilo que merece sua atenção. E devoção é aquilo que merece o respeito, merece seu amor, né? Que você é devoto àquilo. Então a nossa cultura, ela pode sim você ganhar dinheiro com cultura. Por exemplo, alguém ganha dinheiro vendendo livros, vendendo música, entretenimento, que seja. A cultura ela pode ter também, né, a finalidade como eu posso dizer, de você produzir livros, né, realmente de fato uma cultura ali intelectual, tá? O problema é quando a cultura não passa somente do primeiro que eu disse, que é o entretenimento. Então tudo hoje no Brasil não passa de uma cultura que busca o entretenimento. E nada da nossa cultura, nada da nossa cultura traz a busca de você para perto do sentido da vida. E quando eu estou falando sentido da vida, galera, leiam Viktor Frankl, O Sentido da Vida. Vai mudar a sua vida. Por quê? Porque quando a gente tem uma política, né, igual, por exemplo, nós temos hoje o presidente, conservador, etc., mas a gente começou ao contrário, a gente começou pelo topo, que é um cargo executivo político, mas nós não fizemos a base. Então, a política, ela se faz nas universidades, ela faz na escola. Então, a gente precisa hoje, né, se você tem o dom
escrever, escreva, sabe? Faça livros, desenvolva coisas para crianças, canais de entretenimento, o que seja. Mas precisa compreender que a política ela não é meramente cargos, né? Ela não é meramente cargos. Então isso é muito importante. Nossa política hoje, acho que a gente tem que focar mesmo em produzir cultura para que seja uma guerra a longo prazo e não meramente uma guerra de 4 em 4 anos, tá? A gente precisa eleger boas pessoas, precisa colocar pessoas, sim, que compactuam com aquilo que nós acreditamos, mas, acima de tudo, nós temos que compreender que a política ela não diz meramente sobre cargos, mas diz a respeito de produção cultural. Do tanto que hoje a esquerda domina as nossas universidades, a produção cultural, o jornalismo, tudo, né? Você vai ver hoje, me fala uma universidade que não coloca Marilena Chaui no conteúdo programático de filosofia, né? Me diz uma, né? Não tem. Todas têm Simone de Beauvoir, tem Marilena Chaui, então a gente precisa ganhar isso para poder ganhar uma guerra realmente que é a longo prazo. E agora a gente está, assim, terminando, mas eu tenho que também encerrar, mas já vou até agradecer antes você, porque vai que cai a live antes de você encerrar. Também quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes, muita gente, que vocês continuem me seguindo, né? No Ângela Adami, tem as nossas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. Gente, muito obrigada pela participação, Nicolas. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Sabe, que você continue sendo esse jovem maravilhoso, despertando mesmo a lucidez em outros jovens. Mas eu quero que você encerre falando das fake news e do tudo que está acontecendo. Não podemos deixar de falar, não podemos. Não tem problemas. O pessoal falou aí que eu falei sobre o livro do Viktor Frankl e o Giano falou que ia mandar o PDF, mas ele falou que mandou sem pensar e não sabe como enviar agora. Pode deixar que eu vou tentar colocar o link nos meus stories, aí é só você arrastar e aí você consegue baixar o PDF, beleza? Beleza. Com relação ao fake news, né, para a gente encerrar. Hoje eu vejo que a esquerda ela produz a quantidade de fake news absurda, inclusive os canais que falam que estão verificando coisas de fake news, eles mesmos produzem fake news. Não existe maior produtor de fake news do que a Globo, né? Do que o Estadão, do que a Folha de São Paulo. Eu vou citar só um exemplo aqui, tá? O Bolsonaro, quando ele veio aqui a BH, no aeroporto, ele brincou aqui e falou o seguinte: olha, se eu ganhar, eu vou trazer o mar para Minas. Tem essa brincadeira, né? Que Minas não tem mar. Isso é diante de Deus, tá? É sério, eu não brinco com diante de Deus. No outro dia, a Folha de São Paulo estava falando: Jair Bolsonaro promete mar para Minas. Ou seja, esse é o nível das propagadoras de fake news. E nisso, a própria Globo, né, colocou uma matéria no Fantástico, colocando vários, inclusive, amigos meus, como, por exemplo, o Paulo Chuchu, como, por exemplo, outras pessoas que estão ao redor do presidente, como divulgadores de fake news. Como se nós tivéssemos um gabinete do ódio. O gabinete do ódio, que todo mundo fala isso, é a maior fake news produzida de todos os tempos. Não existe um gabinete do ódio. Não existe pessoas que elas se juntam para poder... Não. Que financiadas. Não. Isso é só uma forma deles negarem que existem apoios espontâneos, né? Apoios de pessoas que não recebem dinheiro, né? Para poder defender alguém. Nós defendemos as pessoas, defendemos pautas, sem precisar de cair um dinheirinho no meu bolso. Sem precisar que eu vou lá e coma um pão com mortadela. Inclusive, eu já fui numa manifestação de esquerda, sabia, Ângela? Sim. Sim, já fui lá numa manifestação de esquerda e o pão com mortadela é real. Pão com mortadela é real. Eu fui lá, peguei um ticketzinho, tava lá, botei uns broches assim para me passar de esquerdista, peguei lá um pãozinho com mortadela e um suco tchau. E comi o pão ainda. Ou seja, depois vocês vejam esse vídeo lá no meu canal, sem isso, eles não conseguem ter um apoio espontâneo. E eles ficam malucos de que existem tias do WhatsApp, existem jovens, existem senhoras, senhores, adolescentes, pessoas que apoiam o Bolsonaro sem ter que receber um dinheiro. Então, eu vejo isso, que o maior divulgador de fake news é a Globo e todos esses outros canais jornalísticos aí, e nós mesmos somos vítimas de fake news a partir deles. Maravilhoso, maravilhoso. Beijo no seu coração.
Se você encontrar um tempo, eu gostaria de trazê-lo de novo para esse bate-papo e para essa live. Deus abençoe você, sucesso na sua vida. Muito obrigada. Bem, pessoal, muito obrigado aí, poxa, quem me acompanhou, né? Quem ficou reparando aí que eu cortei o cabelo, poxa, Ficou obrigado. lindo, ficou lindo. Cortei o cabelo, obrigado. E